Como vencer o sentimento de rejeição? A rejeição deixa marcas profundas na personalidade, no que a pessoa sente, isso tendo ocorrido antes do nascimento, na infância ou na idade adulta. Então a rejeição, o abandono realmente é algo difícil de lidar. Mas quando nós analisamos exemplos bíblicos, nós percebemos que servos de Deus foram rejeitados e conseguiram lidar bem com a situação. Eu vou citar aqui o exemplo de dois servos de Deus inicialmente. O exemplo de Moisés e o de Jefté. Moisés, quando tinha 40 anos de idade, ele fora criado lá na corte egípcia. Mas com 40 anos ele foi inspecionar o seu povo, os hebreus ou judeus. E ele viu que eles estavam muito maltratados. E Moisés buscou a sua maneira ajudá-los, fazer justiça. Mas ali ele sofreu uma rejeição da parte do seu próprio povo. E ele teve que fugir, porque também sofreu rejeição do faraó do Egito, o homem mais poderoso daquela época. Então ele sofreu dupla rejeição. E podemos ver isso aqui no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 7. Eu vou ler aqui na tradução de João Ferreira de Almeida, a corrigida fiel. Então no versículo 25, quando ele tentou livrar os seus irmãos lá, que ele tinha 40 anos, aqui o texto diz: e ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhes havia de dar a liberdade pela sua mão, mas eles não entenderam. Então aí sofreu a primeira rejeição dele, quando ele tentou ajudar os seus irmãos, seus conterrâneos, mas infelizmente eles não o aceitaram. Agora nos versículos 35 e 36, nós lemos o seguinte: que apesar de Moisés ter sido rejeitado, ele foi morar na terra de Midian, lá ele se tornou pastor de ovelhas, levando uma vida simples. Aí Deus o chamou e mandou ele de volta lá. E aí aquele povo que o rejeitou, aí teve que aceitá-lo. Como se costuma dizer na linguagem popular, teve de engoli-lo. O versículo 35 diz: a este Moisés, ao qual haviam negado, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz? A este enviou Deus como príncipe e libertador, pela mão do anjo que lhe aparecera na sarça. Foi este que os conduziu para fora, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, e no Mar Vermelho, e no deserto, por 40 anos. Perceba então que Moisés foi vindicado por Deus, e ele não levou em conta a rejeição pela qual ele passou, porque ele focou na vontade de Deus, na missão que Deus lhe dera. Era isso que era importante para Moisés, porque ele não sofreu apenas aquela rejeição, ele sofreu durante esse período de 40 anos que ele conduziu o povo, diversas rejeições, pelo próprio povo que ele estava conduzindo. Observe, por exemplo, o que diz aqui os versículos 39 e 40. Ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram, e em seu coração se tornaram ao Egito, dizendo a Arão: faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque a esse Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Aqui, o texto refere-se a quando Moisés subiu ao Monte Sinai e passou lá 40 dias. E o povo não teve paciência, e aí exigiu que Arão, o irmão de Moisés, fizesse um deus, um bezerro de ouro, para que eles retornassem ao Egito. E o texto diz aqui que eles rejeitaram Moisés aqui. Foi uma nova rejeição pela qual Moisés passou. Uma outra ocasião de rejeição foi quando Moisés enviou 12 espiões para inspecionar a terra da promessa, e quando esses retornaram, 10 deles deram um relatório muito negativo. Está em Números, o capítulo 14, mostra qual foi o resultado desse relatório negativo que desanimou o povo. Números 14, versículos 3 e 4. Diz assim:
E por que o Senhor nos traz a esta terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: constituamos um líder e voltemos ao Egito. Então observe que de novo rejeitaram Moisés. E Moisés foi rejeitado diversas vezes. Se ele parasse para focalizar isso, por certo, ele perderia sua paz, ele perderia sua alegria, e ele com certeza não conseguiria cumprir a missão que Deus havia lhe dado. Mas não, o foco dele era na missão dada por Deus. Então nós podemos fazer o mesmo. Todos nós talvez já tenhamos sofrido algum tipo de rejeição. Mas o ponto é, em que é que você focaliza a sua atenção? Na rejeição? Ou você focaliza na sua relação com Deus, nas suas qualidades, na missão que Deus te deu? Temos um outro exemplo, que é o de Jefté. Jefté também foi rejeitado pelos seus próprios irmãos consanguíneos e de fato foi rejeitado pelo seu próprio povo, a nação de Israel lá naquele tempo. Então está em Juízes, capítulo 11. E vamos ver aqui alguns versículos. O versículo 2. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos desta mulher já grandes, expulsaram a Jefté e lhe disseram: não herdarás na casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então veja, por uma questão de herança, de briga por herança, os próprios irmãos consanguíneos de Jefté o rejeitaram e o expulsaram. Aí o que aconteceu foi o versículo 3. Então Jefté fugiu de diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram a Jefté e saíam com ele. Aqui fala que homens levianos, na verdade eram homens desempregados, que ficaram desempregados porque naquela ocasião as nações inimigas dominavam Israel, porque Israel havia desobedecido a Deus, e por conta disso Deus retirou a sua proteção. E por causa desse domínio, muitos ficaram desempregados, e eles buscaram refúgio em quem? Em Jefté. Por quê? Porque eles viam em Jefté um homem de Deus, um verdadeiro líder, uma pessoa de fé. Então Jefté não perdeu os seus princípios, os seus valores, quando ele foi rejeitado pelos próprios irmãos. E aí diz o versículo 4: e aconteceu que depois de algum tempo os filhos de Amon pelejaram contra Israel. E sucedeu que, como os filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram os anciãos de Gileade buscar a Jefté na terra de Tobi. E disseram a Jefté: vem e ser nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. Veja que agora eles foram atrás dele. Primeiro ele havia sido rejeitado por eles, mas agora Deus o vindicou. Deus mostrou que estava com Jefté. E as pessoas lá percebiam isso claramente. E aí tiveram que ir atrás dele. Porém Jefté disse aos anciãos de Gileade: porventura não me odiastes a mim, e não me expulsastes da casa de meu pai? Por que, pois, agora viestes a mim, quando estás em aperto? Aí ele jogou na cara deles, né? Então primeiro vocês me expulsam, vocês me rejeitam, e agora, quando vocês estão na situação difícil, vocês reconhecem que eu é que posso ajudá-los, porque Deus está comigo. E aí ele fez um pacto com eles, né? Olha que interessante. Então Jefté disse aos anciãos de Gileade, no versículo 9: se me levardes de volta para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor mos der diante de mim, então eu vos serei por chefe? Note que ele coloca sempre Deus na frente. Se o Senhor, se Deus realmente me der a vitória, então vocês vão cumprir a sua palavra de que eu vou ser chefe de vocês? O versículo seguinte, o 10: e disseram os anciãos de Gileade a Jefté: o Senhor será testemunha entre nós, e assim o faremos conforme a tua palavra. Aí no versículo 11: assim Jefté foi com os anciãos de Gileade, e o povo o pôs por chefe e príncipe sobre si. E Jefté falou todas as suas palavras perante o Senhor em Mispá. Note que sempre Jefté colocava Deus na frente.
Aí ele falou as palavras dele perante Deus, né, colocando Deus como testemunha entre eles. E o que aconteceu foi que Jefté venceu a batalha. E no capítulo 12, nós encontramos o desfecho dessa história. O capítulo 12, né, o versículo 7, diz assim: E Jefté julgou Israel 6 anos. E Jefté o gileadita faleceu e foi sepultado numa das cidades de Gileade. E nesse período em que ele foi juiz de Israel, houve paz, porque ele era um homem de Deus. Observe também que apesar da rejeição que ele sofreu, ele não deu lado a isso. Ele não focou nisso. Ele focou em algo muito mais importante, que era a vontade de Deus, fazer a obra de Deus. E serve de exemplo para nós. Então, querido amigo, querida amiga, se você já foi rejeitado, e é bem provável que já tenha sido, porque muitos de nós, de alguma forma, já sofremos uma ou outra rejeição, ou se no momento você se sente rejeitado pela sua família, pelas pessoas à sua volta, pela sua comunidade, pela sociedade em que você está inserido ou inserida, então tenha consigo o exemplo tanto de Moisés como o exemplo de Jefté. Eram pessoas de fé, pessoas que não se deixaram levar por esses sentimentos negativos, que não focalizaram esse sentimento de rejeição, porque o que nós focamos expande. Se nós focalizarmos o que é negativo, isso vai se expandir e vai nos dominar, e vai nos tornar pessoas amargas, insatisfeitas, tristes, pessoas derrotadas, pessoas destruídas. Por outro lado, se nós focarmos na nossa relação com Deus, em como Deus nos vê, focarmos na nossa espiritualidade e na obra de Deus para nós, nós fortaleceremos estes valores. Pois o importante é como Deus nos vê e não como os homens nos veem. Lá em 1 Samuel 16,7 fala que não é como o homem vê que Deus vê. Porque o ser humano vê a aparência, aquilo que parece aos olhos, mas quanto a Deus, ele vê o que o coração é. Então tenha presente sim como Deus te vê, como Deus te preza. Procure sentir Deus na sua vida. Quando você ora, procure sentir a resposta de Deus às suas orações. Com isso você vai aumentar a sua conexão com Deus. Isso vai te fortalecer, porque o próprio Filho de Deus também foi rejeitado. Lá no livro de João, capítulo 1, versículos 11 e 12, fala que ele veio aos seus, mas os seus não o acolheram. Então veja só, pessoas da sua própria nacionalidade, seus conterrâneos, não o acolheram. Mas ele não se deixou levar por isso. Ele buscou fazer a obra de Deus, a vontade de Deus. Então quando nós seguimos esses exemplos que nos servem de referência, com certeza nós vamos conseguir superar, vamos conseguir suplantar o sentimento de rejeição. E vamos conseguir fazer a nossa parte, fazer diferença no nosso mundo. Ajudar pessoas, ajudar os animais, preservar a natureza e, acima de tudo, melhorar sempre a nossa conexão com Deus. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos. Se inscreva no meu canal para você receber as atualizações. Grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.